Se você passou os últimos meses oscilando entre será que eu tenho TDAH e será que eu só estou usando isso como desculpa para não me organizar, você não está sozinho. E o pior, você provavelmente está fazendo a pergunta errada. Porque o debate que tomou conta da internet, TDAH virou modinha, parte de uma dicotomia falsa. Como se a resposta fosse ou sim, todo mundo tem, ou não, ninguém tem de verdade. Mas a realidade é mais incômoda. TDAH existe, é estrutural, é neurológico e é subdiagnosticado há décadas. E ao mesmo tempo, o mundo moderno está gerando uma epidemia de sintomas idênticos aos do TDAH em pessoas que não têm TDAH. Desatenção crônica, impulsividade, incapacidade de sustentar esforço, esquecimento, procrastinação paralisante. Tudo isso pode ser TDAH real ou sobrecarga cognitiva moderna, ou ambos se amplificando mutuamente. E se você não souber diferenciar, vai ficar preso nesse loop. Será que sou doente ou preguiçoso? Até o final deste vídeo, você vai saber diferenciar quando é estrutura neurológica, quando é contexto moderno e quando são ambos, sem precisar escolher entre sou doente ou sou indisciplinado. Porque essa confusão não é acidental. Ela é consequência direta de como vivemos agora. Vamos começar pelo óbvio que ninguém fala. Os sintomas de TDAH e os sintomas de sobrecarga cognitiva moderna são praticamente indistinguíveis no dia a dia. Veja a lista clássica de sintomas de TDAH. Dificuldade de manter atenção em tarefas longas, facilidade extrema para se distrair, esquecimento frequente de tarefas, compromissos e objetos, dificuldade de iniciar tarefas, especialmente as chatas, impulsividade em compras, decisões e interrupções, sensação de mente acelerada, mas sem produtividade, e dificuldade de regulação emocional, com irritabilidade rápida e frustração desproporcional. Agora veja a lista de efeitos documentados de exposição crônica a notificações, consumo excessivo de redes sociais, multitarefa constante, déficit crônico de sono, dieta inflamatória, sobrecarga de decisões triviais e trabalho sem pausas reais. A lista é a mesma. Então, como você diferencia? Spoiler: nem os profissionais conseguem diferenciar só olhando sintomas isolados. Porque o cérebro moderno, mesmo sem TDAH, está sendo treinado para operar exatamente como um cérebro com TDAH. Toda vez que você pula de aba em aba sem terminar nada, checa o celular no meio de uma conversa, sente tédio insuportável com qualquer tarefa que dure mais de 5 minutos, ou precisa de estímulo constante para não sentir vazio, você está fortalecendo circuitos de atenção fragmentada, recompensa rápida e intolerância ao tédio. Isso não é TDAH, isso é condicionamento. Mas o resultado comportamental é indistinguível. Agora, se você já tem TDAH estrutural, ou seja, seu cérebro tem diferenças reais na regulação de dopamina, na conectividade de redes atencionais, na inibição de impulsos, esse ambiente moderno não vai só piorar seus sintomas, ele vai amplificá-los exponencialmente. Porque você já tem menor capacidade natural de resistir à distração e agora está vivendo em um mundo projetado para distrair, você já tem menor capacidade natural de adiar recompensa e agora está vivendo em um mundo projetado para recompensa imediata. Você já tem dificuldade natural de manter esforço em tarefas não estimulantes e agora está vivendo em um mundo onde tudo compete pela sua atenção com estímulos hiperestimulantes. Então a resposta honesta para é TDAH ou é o mundo moderno? É depende. E muitas vezes a resposta é os dois. Mas aqui está o problema. Essa sobreposição criou uma epidemia de autodiagnóstico equivocado e, ao mesmo tempo, uma onda de invalidação agressiva. E isso prejudica todo mundo. Nos últimos 5 anos, houve um aumento desproporcional de adultos buscando diagnóstico de TDAH. E parte disso é extremamente positivo, porque TDAH foi historicamente subdiagnosticado, especialmente em mulheres, com sintomas mais internalizados e menos hiperatividade visível, em adultos, já que o diagnóstico era visto como coisa de criança, e em pessoas que conseguiam compensar com inteligência ou contexto estruturado.
Então, muita gente que realmente tem TDAH estrutural está finalmente sendo vista. Isso é avanço. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu foi: a internet democratizou o acesso a listas de sintomas, e essas listas descrevem exatamente como todo mundo está se sentindo agora. Então você lê: dificuldade de manter foco, procrastinação crônica, sensação de estar sempre atrasado, dificuldade de regular emoções. E pensa: sou eu. E tecnicamente você está certo, esses sintomas estão presentes. Mas isso não significa automaticamente que a causa seja TDAH neurológico. Pode ser ansiedade crônica, que gera desatenção por hipervigilância. Burnout, que gera desatenção por exaustão cognitiva. Déficit de sono, que desregula a dopamina e atenção. Sobrecarga de estímulos, que treina cérebro para fragmentação, ou todas essas coisas juntas. E aqui está o perigo. Quando você rotula tudo como TDAH, você pode estar ignorando causas tratáveis e reversíveis, como sono, dieta, exposição a telas e ambiente de trabalho, buscando medicação como solução isolada quando o problema é multifatorial, e contribuindo para a banalização do diagnóstico, o que prejudica quem realmente precisa. E pior, quando você assume "tenho TDAH" sem investigação real, você pode estar cristalizando uma identidade limitante. Eu sou assim, não adianta tentar mudar. Isso não é autocuidado, isso é resignação disfarçada de aceitação. Mas o problema oposto é igualmente destrutivo. Tem gente invalidando diagnósticos reais com frases como: "Ah, todo mundo é meio TDAH hoje em dia. É só falta de disciplina. Na minha época ninguém tinha isso." Isso é crueldade disfarçada de ceticismo. Porque TDAH não é falta de esforço. É uma diferença estrutural real no funcionamento cerebral. E quando você banaliza, você está dizendo para alguém que luta todos os dias contra o próprio cérebro: você só precisa se esforçar mais. Isso não ajuda, isso destrói. Então o que precisamos não é "todo mundo tem TDAH", nem "ninguém tem TDAH de verdade". O que precisamos é diferenciação honesta. E a boa notícia é: dá para diferenciar. Não é simples, não é instantâneo, mas é possível. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vou te dar um modelo de diferenciação. Não é diagnóstico, não substitui avaliação profissional, mas é um mapa de investigação honesta. Primeira pergunta: os sintomas são persistentes ou contextuais? No TDAH estrutural, os sintomas estão presentes desde a infância ou adolescência, aparecem em múltiplos contextos, como trabalho, relacionamentos, lazer e tarefas domésticas, e persistem mesmo em ambientes favoráveis, como férias, sem pressão e sem telas. Na sobrecarga moderna, os sintomas surgiram ou se intensificaram nos últimos anos, pioram em contextos específicos, como trabalho, redes sociais e multitarefa, e melhoram significativamente quando você muda o ambiente, desconecta, descansa ou reduz estímulos. Teste prático. Tire 3 dias completamente offline. Sem redes sociais, sem notificações, sem trabalho. Se os sintomas de desatenção e impulsividade reduzirem drasticamente, o problema é majoritariamente contextual. Se continuarem inalterados, há forte sinal de componente estrutural. Segunda pergunta: você consegue focar quando há interesse intenso? No TDAH estrutural, mesmo em atividades que você ama, há dificuldade de sustentar a atenção se não houver urgência ou novidade. Hiperfoco existe, mas é imprevisível e incontrolável. Você não escolhe quando entra nele. Na sobrecarga moderna, você consegue focar profundamente quando algo te captura emocionalmente. O problema é que poucas coisas conseguem competir com o nível de estímulo das redes sociais. Teste prático. Tente ler um livro físico por 30 minutos sem interrupção. Se você não consegue nem começar, desiste antes de 5 minutos, há sinal de TDAH. Se você consegue entrar, mas sente tédio porque não é estimulante o suficiente, é condicionamento moderno. Terceira pergunta: o problema é execução ou regulação? No TDAH estrutural, você sabe exatamente o que precisa fazer, mas não consegue iniciar. Mesmo tarefas simples geram paralisia desproporcional.
Há uma desconexão entre intenção e ação que não responde à motivação. Na sobrecarga moderna, você sabe o que fazer, mas está mental e emocionalmente exausto. A dificuldade é fadiga, não paralisia neurológica. Quando você descansa de verdade, a capacidade de execução volta. Teste prático. Se você dorme 9 horas por 3 noites seguidas e ainda não consegue iniciar tarefas simples, isso aponta para TDAH. Se a capacidade volta, o problema era exaustão, não estrutura. Quarta pergunta: como você responde à estrutura externa? No TDAH estrutural, estrutura externa ajuda muito, como prazos, accountability e rotinas rígidas, mas não resolve completamente. Você ainda trava mesmo com estrutura. Na sobrecarga moderna, estrutura externa resolve quase tudo. O problema é que você não consegue criar ou sustentar essa estrutura sozinho, porque está exausto. Quinta pergunta: você tem histórico familiar? TDAH tem forte componente genético. Se você tem parentes de primeiro grau com TDAH diagnosticado ou sintomas claros não diagnosticados, a probabilidade sobe significativamente. Síntese do modelo. Se você respondeu estrutural para 4 ou mais perguntas, há alta probabilidade de TDAH. Procure avaliação profissional. Se você respondeu contextual para a maioria, seus sintomas são reais, mas provavelmente reversíveis com mudanças de hábito e ambiente. Se você teve respostas mistas, provavelmente há sobreposição, TDAH estrutural amplificado por contexto moderno. E agora? Se for TDAH estrutural, medicação pode ser parte da solução, não a única. Estrutura externa é obrigatória, como rotinas, accountability e ferramentas. Autoaceitação sem resignação. Você precisa adaptar o mundo a você, não se forçar a encaixar. Se for sobrecarga moderna, redução radical de estímulos, como notificações, redes sociais e multitarefa. Recuperação de sono sem negociação. Reconstrução de capacidade de tédio produtivo, através de leitura, caminhadas e tarefas lentas. Se for ambos, você precisa das duas estratégias simultaneamente. Medicação sozinha não vai resolver se o ambiente continuar sabotando. Mudança de hábito sozinha não vai resolver se a estrutura cerebral exige suporte químico. Então, afinal, TDAH virou desculpa? Não. TDAH virou linguagem disponível para nomear sofrimento que antes era invisível. E parte desse sofrimento é TDAH real. E parte não é, mas continua sendo sofrimento real. A questão não é quem está certo. A questão é: você está usando o rótulo para entender o problema ou para evitar resolvê-lo? Porque tem diferença entre eu tenho TDAH, então vou buscar estratégias que funcionem para mim, e eu tenho TDAH, então não adianta tentar mudar nada. A primeira é responsabilidade funcional. A segunda é resignação disfarçada de autocuidado. E o mesmo vale para quem não tem TDAH estrutural. Tem diferença entre meus sintomas são contextuais, então posso reverter com mudanças reais. E não é TDAH, então é só falta de disciplina. Eu só preciso me esforçar mais. A primeira é clareza, a segunda é autoviolência. Então, aqui está a verdade. Você não precisa escolher entre sou doente ou sou preguiçoso. Você pode ser alguém com TDAH estrutural navegando um mundo que amplifica seus sintomas. Alguém sem TDAH, mas com um cérebro condicionado por anos de sobrecarga. Ou alguém no meio, com predisposição neurológica que foi ativada pelo contexto moderno. E em qualquer um desses casos, você merece clareza, não culpa. Você merece estratégia, não resignação. E você merece diferenciação honesta, não rótulo apressado. Porque o verdadeiro problema não é todo mundo acha que tem TDAH. O verdadeiro problema é todo mundo está sofrendo com os mesmos sintomas e ninguém está ensinando a diferenciar. Mas agora você sabe. Você sabe que sintomas idênticos podem ter causas diferentes, que diagnóstico real exige investigação, não checklist de internet. Que contexto moderno gera desatenção, impulsividade e exaustão, mesmo sem TDAH. E que TDAH estrutural amplifica tudo isso.
Você sabe que pode investigar honestamente, sem autoengano e sem invalidação, buscar ajuda profissional se os sinais apontarem para a estrutura, mudar radicalmente hábitos e ambiente se os sinais apontarem para contexto, e fazer ambos se necessário. E mais importante, você sabe que ter clareza não é traição. Não é desistir de aceitar quem você é. É entender seu sistema para poder funcionar dentro dele. Porque TDAH ou não, sobrecarga ou não, diagnóstico ou não, você ainda precisa viver. E viver bem exige saber o que é estrutura, o que é hábito, o que é ambiente. Agora você tem um mapa. O resto é investigação honesta.